Bem, companheiros, o título deste módulo é Código de Ética e Objetivos de Lions, uma visão diferente. Nós pretendemos aqui mostrar a vocês uma abordagem diferente de alguns documentos já bem conhecidos de todos os leões. Vamos abordar, portanto, 3 documentos que se referem especificamente ao Sócio-Leão, ao Clube de Lions e à Associação Internacional de Lions Clubs. Os objetivos desse módulo, portanto, são conhecer e colocar em prática os preceitos do nosso Código de Ética, identificar os objetivos de Lions Clubs International e o seu papel nas ações de cada clube, e, finalmente, comentar a declaração de missão de Lions Clubs International. A primeira vez que os novos companheiros entram em contato com o Código de Ética e os objetivos de Lions é durante a sua cerimônia de posse. Nós sabemos que existe um espaço especialmente dedicado no protocolo da posse para a leitura solene do Código de Ética e dos nossos objetivos. Entretanto, devido à emoção do momento, muitas vezes os neófitos deixam de captar com toda a integralidade necessária a importância desses documentos para as ações do leão e as ações do clube propriamente dita. Assim sendo, nós consideramos extremamente necessário que os clubes passem a abordar com maior frequência, com todos os sócios, o conteúdo desses documentos, uma vez que eles vão ser os norteadores das ações individuais e coletivas dentro do nosso movimento. Vamos iniciar pelo nosso Código de Ética, documento que eu particularmente considero um dos mais belos do nosso movimento. E o que é um Código de Ética? O Código de Ética é um código de conduta pessoal, ao qual todos nós, leões, juramos fidelidade durante a nossa cerimônia de posse. Portanto, todas as ações do leão devem estar embasadas e em concordância com o Código de Ética de Lions Internacional. Ou seja, todo leão deve pautar as suas ações pessoais não apenas dentro do clube, mas na família, na comunidade, na igreja, na política, ou seja, em qualquer outra atividade extra-Lions, dentro daqueles padrões que o Código de Ética de Lions sugere. Bem, antes de analisar o documento em si, é preciso realizarmos aqui uma definição de ética. Se formos ao dicionário Aurélio da língua portuguesa, vamos encontrar a seguinte definição para a palavra ética: estudo dos juízos de apreciação referentes à conduta humana, suscetível de qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente a determinada sociedade, seja de modo absoluto. Como vocês veem, a ética é uma ciência que pauta pela apreciação da conduta humana. No caso, a conduta pessoal de cada companheiro leão dentro e fora do seu clube de serviço. Quem adere a um código de ética assume um compromisso pessoal e intransferível de pautar as suas ações segundo os itens daquele código de ética. Isso tudo é muito importante dentro do leonismo, porque nós conhecemos a importância e o significado do exemplo que cada um de nós pode dar. Ou seja, a conduta pessoal dos leões, fora do leonismo e dentro dele, é uma das melhores formas de se divulgar o Lions. Por tudo isso, companheiros, nós devemos rechaçar situações e frases como essa: fulano é um mau profissional e um político corrupto, mas é um excelente leão. Dentro do clube, ele trabalha de forma exemplar. Veja, companheiros, isso não é possível, ou seja, é impossível que se tenha um companheiro leão excelente se ele não cumpre fora do clube, mesmo que o faça dentro dele, aqueles preceitos do Código de Ética. Uma vez que o exemplo desse companheiro será extremamente deletério para o nosso movimento. Ou seja, o Código de Ética do Lions é para ser vivido em toda a sua integralidade, dentro e fora dos clubes de serviço da nossa associação. A nossa proposta, portanto,
é que os clubes passem a discutir mais intensa e frequentemente os itens do nosso código de ética, para que todos os companheiros possam não apenas conhecer, mas exercitar esses itens e até mesmo se policiar, no sentido de que essas ações devem ser cotidianas, dentro e fora dos clubes, como já dissemos. Vamos então relembrar os itens do nosso código de ética. Número 1. Demonstrar fé nos méritos da minha profissão, esforçando-me para conseguir honrosa reputação, mercê da excelência dos meus serviços. Aqui fica muito claro que o leonismo espera de cada leão um profissional responsável e dedicado. Número 2. Lutar pelo êxito e pleitear toda remuneração ou lucro que, equitativa e justamente mereça, recusando, porém, aqueles que possam acarretar diminuição de minha dignidade, devido a vantagem injusta ou ação duvidosa. Aqui também fica claro que as ações do leão devem, acima de tudo, pautar pelo respeito às outras pessoas em todas as áreas de ação fora do nosso movimento e também dentro dele. Número 3. Lembrar que, para ser bem-sucedido nos negócios ou empreendimentos, não é necessário destruir os dos outros. Ser leal com os clientes e sincero comigo mesmo. Nós sabemos que o cumprimento deste, como de todos os outros itens, fará certamente de cada um dos companheiros leões, em todo o mundo, um verdadeiro exemplo na comunidade e um verdadeiro item de divulgação do nosso movimento em todo o mundo. O item número 4 segue uma linha semelhante e diz assim: decidir contra mim mesmo no caso de dúvida quanto ao direito ou à ética de meus atos perante meu próximo. O item número 5 diz: praticar a amizade como um fim e não como um meio. Sustentar que a verdadeira amizade não é o resultado de favores mutuamente prestados, dado que não requer retribuição, pois recebe benefícios com o mesmo espírito desinteressado com que os dá. Este item número 5 nos relembra o caráter de desinteresse das ações, tanto ao nível de serviço voluntário, como ao nível de relacionamento dentro e fora de um clube de serviço de Lions, que todo leão deve praticar. O item número 6 diz assim: ter sempre presente meus deveres de cidadão para com minha localidade, meu estado e meu país, sendo-lhes constantemente leal em pensamento, palavras e obras, dedicando-lhes desinteressadamente meu tempo, meu trabalho e meus recursos. Aqui, como vocês veem, o Código de Ética nos chama ao exercício inteligente da cidadania. O item número 7 nos orienta a ajudar ao próximo, consolando o aflito, fortalecendo o débil e socorrendo o necessitado. Nós entendemos que todo coração bem formado deve se sentir aflito na incapacidade ou na impossibilidade de socorrer alguém que necessita. Dessa forma, todo companheiro leão deve ter a virtude essencial da caridade. Pessoalmente, sempre que necessário, deve colaborar e concorrer para o bem-estar do seu próximo. E, finalmente, o item número 8 diz assim: ser comedido na crítica e generoso no elogio, construir e não destruir. Este item, companheiros, fala por si só. Com muita tolerância e sem permissividade, nós devemos ser econômicos nas críticas e muito generosos no elogio. Enfim, o nosso objetivo é construir e jamais destruir. Como vocês puderam ver, esses são os itens do nosso Código de Ética, o Código de Conduta Pessoal que cada leão prometeu seguir durante a sua cerimônia de posse no movimento leonístico.
Benjamin Franklin disse que as palavras podem mostrar a inteligência de um homem, mas as suas ações mostram realmente quais são as intenções dele. Isso quer dizer claramente que cada leão tem a responsabilidade de seguir o código de ética, porque esta será a melhor maneira de divulgar o nosso movimento em toda a comunidade e de atrair novos adeptos pelo exemplo da conduta pessoal de cada um de nós leões. Bem, sendo assim, nós vamos agora fazer um exercício, apresentando a vocês 8 situações da nossa vida cotidiana e vamos tentar então identificar qual o item do nosso código de ética que poderia nos ajudar a pautar a nossa conduta em cada uma dessas ocasiões. Vejamos então esta primeira situação. Um jovem sócio leão ajudou a consertar o telhado da casa de um companheiro leão mais velho e, ao terminar o trabalho, disse: "Para que servem os amigos, companheiro?" Só que, alguns dias depois, enviou uma conta bem alta ao leão mais velho e exigiu o pagamento. Bem, como você imagina que o nosso código de ética deveria orientar essa situação ou deveria pautar a ação do jovem leão? Lembrando que esse leão não trabalha consertando telhados, ou seja, essa não é a sua profissão. Identifique, portanto, qual seria o item do nosso código de ética que deveria orientar a ação desse jovem sócio-leão. Aqui, companheiros, nesta situação número 1, o item número 5 deixou de ser respeitado, uma vez que ele pede aos leões para praticar a amizade como um fim e não como um meio, sustentar que a verdadeira amizade não é o resultado de favores mutuamente prestados, dado que não requer retribuição, pois recebe benefícios com o mesmo espírito desinteressado com que os dá. Obviamente, eu fiz questão de frisar na leitura da situação que o leão mais jovem estava prestando um favor e não uma atividade profissional. Ninguém espera que um profissional deixe de cobrar pelos seus serviços pelo simples fato de que seja um companheiro, uma companheira, um familiar de leão para quem esteja sendo efetuado esse serviço. Se este fosse o caso, o leão mais velho é que estaria errado, obviamente. O nosso foco aqui é a verdadeira amizade, que, como já foi dito, não requer retribuição e deve ser verdadeiramente desinteressada. Vejam esta situação número 2. Um novo presidente de clube tem feito críticas severas a diversos sócios do clube. Qual seria o item do nosso código de ética que deveria nortear essa situação específica, companheiros? A resposta está no item número 8 do nosso código de ética, ou seja, ser comedido na crítica e generoso no elogio, construir e não destruir. É claro, companheiros, que ser comedido na crítica não significa ser permissivo e, mais do que isso, ser cúmplice de ações desregradas. O que o código de ética quer dizer aqui é que não adianta ficar criticando, que o excesso de críticas acaba sendo prejudicial ao relacionamento dentro dos clubes. Talvez valesse mais a pena exercitar um pouco mais a tolerância e, principalmente, ser extremamente generoso no elogio a determinadas pessoas, porque, sem sombra de dúvidas, esse tipo de ação, o elogio, é muito mais construtivo do que a crítica. E, nesse sentido, nós pretendemos construir e não destruir através do nosso código de ética. Se este item do nosso código de ética, especificamente, for amplamente discutido, aceito e exercitado por todos os sócios do clube, certamente nós teremos um ambiente muito mais propício ao desenvolvimento de serviço voluntário e, principalmente, do desenvolvimento do bom companheirismo que o nosso movimento vem sustentando já há tantos anos. Vejamos então essa outra situação.
Ela adora as reuniões do clube, mas detesta o seu trabalho fora do leonismo. Ela costuma dizer: por que eu tenho que me preocupar com qualidade quando estou no escritório? Ninguém se preocupa com isso. Bem, companheiros, qual seria o item do nosso código de ética que poderia ajudar essa pessoa a se portar adequadamente numa situação como esta? Bem, certamente que essa companheira não agiria dessa forma se estivesse seguindo o código de ética do leão, uma vez que o item número 1 desse código pede ao leão que ele deve demonstrar fé nos méritos da sua profissão, esforçando-se para conseguir honrosa reputação, mercê da excelência dos seus serviços. Na verdade, um dos grandes motivos para que um leão tenha sido convidado a participar do movimento é justamente o exemplo profissional que ele demonstra na sua comunidade. Portanto, companheiros, não existe espaço dentro do nosso movimento para maus profissionais. Pessoas assim, certamente, não serão boas para o leonismo e devem realmente estar fora do nosso convívio. É preciso que tenhamos no nosso movimento profissionais dedicados, que sejam um exemplo e que possam ajudar a atrair novas pessoas para um convívio salutar dentro do Lions. A situação número 4, para vocês analisarem, é a seguinte: todos os meses ela doa parte do seu salário a uma clínica oftalmológica que oferece serviço gratuito aos pobres. Vocês acham que a ação dessa pessoa, dessa companheira, está de alguma forma embasada pelo nosso código de ética? Qual seria o item que fala sobre isso? O item é o número 7. Ajudar ao próximo, consolando o aflito, fortalecendo o débil e socorrendo o necessitado. Esse item, companheiros, nos lembra que o leão deve sempre, individualmente, praticar a caridade. Obviamente que dentro da sua consciência e das suas possibilidades, sempre que possível, deve-se ajudar ao próximo, deve-se socorrer o necessitado. Muitas vezes, como nós veremos a seguir, ações isoladas de assistencialismo podem até não fazer parte dos objetivos de um clube de Lions. Entretanto, isso não impede que o leão, isoladamente, possa e deva, sempre que possível, exercer a caridade junto aos seus semelhantes. Vejamos então esta próxima situação. O presidente de uma empresa visita um Lions Club e pede para ser admitido. Os sócios estão indecisos sobre o que dizer a ele, pois todos sabem que esta pessoa explora seus clientes tentando tirar vantagem deles. Bem, como vocês veem, a coisa já começou errada, porque em Lions não se pede para ser admitido, é preciso ser convidado. Mas de qualquer forma, qual seria o item do nosso código de ética que poderia ajudar os sócios desse clube a resolverem essa situação específica? Companheiros, o ingresso de uma pessoa como essa não é interessante para clube algum de Lions. Vejamos o item número 3 do nosso código de ética. Lembrar que, para ser bem-sucedido nos negócios ou empreendimentos, não é necessário destruir os dos outros. Ser leal com os clientes e sincero comigo mesmo. Se algum clube admitir uma pessoa que age dessa forma na comunidade, isso será um péssimo exemplo e vai gerar uma imagem muito ruim para o nosso movimento. Desta forma, ou esse presidente de empresa muda a sua maneira de agir, ou não será bem-vindo no leonismo. Bem, a situação número 6 é a seguinte: ele tem dúvidas sobre a integridade da sua cadeia de hotéis. Os hotéis estão comprometendo a qualidade das refeições para ter um lucro maior. Bem, qual seria então o item do nosso código de ética que poderia ajudar essa pessoa
a se portar nessa situação. Lutar pelo êxito e pleitear toda remuneração ou lucro que, equitativa e justamente mereça, recusando, porém, aqueles que possam acarretar diminuição da minha dignidade devido a vantagem injusta ou ação duvidosa. Na verdade, companheiros, não é errado ter lucro ou remuneração desde que justamente merecido. O que não se pode é lançar mão de vantagem injusta ou ações duvidosas. Se essa pessoa está em dúvida quanto ao direito das suas ações, certamente ele deverá decidir contra si mesmo, porque qualquer vantagem nessa situação levará, indubitavelmente, à diminuição da sua dignidade. Vejamos agora a situação número 7. Como senador, ele acaba de ser indicado para trabalhar numa sindicância encarregada de avaliar o uso indevido de fundos em sua área. Ele tem dúvidas sobre a ética da sua indicação à sindicância, pois existe um conflito de interesses. Bem, é lógico e claro que uma pessoa não pode ser fiscal de si mesmo, não é verdade? Então, qual seria o item do nosso código de ética que deveria orientar essa pessoa nessa situação? Vejam só o item número 4. Decidir contra mim mesmo no caso de dúvida quanto ao direito ou à ética de meus atos perante ao meu próximo. Aqui, companheiros, como na situação anterior, é preciso ter a coragem de identificar e recusar vantagens injustas e situações duvidosas. Bem, e agora, finalmente, vamos avaliar a situação número 8. Um governador de distrito incentiva os jovens do seu distrito a votarem na próxima eleição. Vocês acham que essa situação está embasada pelo nosso código de ética? Prestem atenção. O governador de distrito incentiva os jovens da sua localidade a votarem na próxima eleição. Nós sabemos, companheiros, que em Lions não se deve praticar a discussão religiosa ou mesmo de política partidária. Vejam que a situação diz que o governador incentivou os jovens do seu distrito a votarem na próxima eleição. Não diz que incentivou os jovens a votarem neste ou naquele partido, neste ou naquele candidato. Assim, o item número 6 do nosso Código de Ética foi respeitado por esse governador. Vejamos o item. Ter sempre presente meus deveres de cidadão para com minha localidade, meu estado e meu país, sendo-lhes constantemente leal em pensamento, palavras e obras, dedicando-lhes desinteressadamente meu tempo, meu trabalho e meus recursos. Portanto, este governador promoveu cidadania ao incentivar jovens a exercerem o seu direito e seu dever de votar nas eleições. Bem, se você realmente acredita que o Código de Ética de Lions pode ajudá-lo a se portar adequadamente em diversas situações do nosso cotidiano, dentro e fora dos Lions Clubs, eu posso dizer a você, parabéns! Você está pronto a ser um exemplo para a sua comunidade, vivenciando diariamente o Código de Ética do Leonismo. Procure levar essa discussão para o seio do seu clube. É muito importante que todos os sócios leões discutam com maior frequência e profundidade cada um dos itens do nosso Código de Ética. Dessa forma, cada leão será um verdadeiro exemplo dentro da sua comunidade e exercerá uma ferramenta de marketing poderosa e muito positiva para a nossa Associação Internacional de Lions Clubs. Bem, vamos passar a falar agora sobre os objetivos de Lions Internacional. Veja, da mesma forma que as ações do leão, do sócio do clube, devem estar embasadas e em concordância com o Código de Ética do leão, agora,
todas as ações do clube, propriamente dito, devem estar embasadas e em concordância com os objetivos de Lions Clubs International. Isso quer dizer muito claramente que todos os clubes da nossa associação deveria, em face de uma proposta de atividade ou de campanha, confrontá-la com os nossos objetivos. Caso exista essa concordância, essa atividade ou campanha pode ser realizada. Em caso contrário, ela deve ser rejeitada. Vamos então relembrar quais são os objetivos da Associação Internacional de Lions Clubs. Criar e fomentar um espírito de compreensão entre os povos da Terra. Aliás, é por isso que a nossa associação é internacional. Assim, toda e qualquer atividade que promova um melhor relacionamento internacional é extremamente bem-vinda dentro do leonismo. Promover os princípios de bom governo e boa cidadania. Muito embora o exercício e a discussão de política partidária deva ser abolida entre os sócios, os clubes, de uma forma geral, devem estar muito atentos na promoção dos princípios do bom governo e da boa cidadania em prol da comunidade. Interessar-se ativamente pelo bem-estar cívico, cultural, social e moral da comunidade. Este item deixa muito claro que os clubes devem sim realizar campanhas e promoções no âmbito do civismo, da cultura, sociais de uma forma geral, sempre pensando na coletividade, onde ações individuais isoladas devem ser evitadas. Mais um de nossos objetivos é que os clubes devem estar unidos por laços de amizade, bom companheirismo e compreensão recíproca. Assim, todas as ações no sentido de visitas interclubes, ações em nível de distrito, ações em nível de divisão e região devem ser incentivadas no sentido de que os clubes devem estar unidos de forma muito íntima, no sentido de que os próprios sócios se conheçam, se interrelacionem e os nossos distritos sejam cada vez mais fortes por essa união entre os clubes. Vejamos mais dois importantes itens dos nossos objetivos. Promover um fórum para a livre discussão dos assuntos de interesse público, excetuando-se os assuntos de ordem política e religiosa, os quais não devem ser discutidos pelos sócios do clube. É preciso deixar claro neste item que o que se condena aqui é o sectarismo religioso e a política partidária de uma forma geral, o que não invalidam absolutamente ações conscientes dos clubes no sentido de se promover essas duas atividades importantes para a comunidade em geral. E finalmente nós vemos aqui o último item dos nossos objetivos, que diz assim: encorajar homens de mentalidade de serviço a servir suas comunidades sem recompensa financeira pessoal, estimular a eficiência e promover elevado padrão de ética no comércio, indústria, profissões, serviços públicos e empreendimentos privados. A análise deste último item dos nossos objetivos é muito interessante, pois mostra a relevância para a nossa associação de que os clubes prestem serviço desinteressado à comunidade através da ação de profissionais competentes e dedicados. Em última análise, companheiros e companheiras, esta foi a grande ideia de Melvin Jones, que até hoje, tantos anos após 1917, continua a nortear as ações dos leões do mundo inteiro. Bem, para finalizar a sessão de objetivos de Lions Clubs International, nós gostaríamos de dizer que Lions é clube de serviço. Serviço realizado de forma desinteressada por pessoas de clubes espalhados pelo mundo, pessoas especiais como você. Dessa forma, ações do tipo filantropia e assistencialismo devem ser cada vez mais abolidas, pois não fazem parte
da essência do leonismo. Nós sabemos que, especialmente em localidades pequenas, em cidades menores, os clubes se veem muitas vezes compelidos a desenvolver atividades de filantropia e assistencialismo. Mas esse não é o nosso objetivo principal. Mais do que dar o peixe, nós devemos ensinar a pescar e oferecer condições para que a pesca efetivamente aconteça. Na dúvida se essa ou aquela ação deve ser realizada pelo seu clube, confronte-a com os nossos objetivos. Dessa forma, o seu clube estará sempre rendendo o máximo que pode, tendo em vista a potencialidade dos leões que fazem parte de cada uma das células do leonismo internacional. Bem, companheiros, para finalizar essa apresentação, nós vamos abordar agora a declaração de missão da Associação Internacional de Lions Clubs. Não estamos falando agora do sócio, não estamos falando do clube, mas da Associação Internacional de Lions Clubs como um todo. Este documento, essa frase que traz a missão da nossa associação, foi criada e desenvolvida em quase a sua integralidade pelo nosso querido ex-presidente internacional, o brasileiro professor João Fernando Sobral, e foi oficialmente adotada pela nossa associação em 1997. Vejamos então o seu conteúdo. Declaração de missão de Lions Clubs International. Criar e fomentar um espírito de compreensão entre todos os povos para atender às necessidades humanitárias, oferecendo serviço voluntário através do envolvimento na comunidade e da cooperação internacional. Vejam, companheiros, que esse documento é extremamente simples, resumido, porém traz em seu bojo tudo aquilo que é efetivamente importante para o nosso movimento. Vejamos algumas palavras de efeito. Espírito de compreensão entre os povos, necessidades humanitárias, serviço voluntário, envolvimento na comunidade e cooperação internacional. São palavras, como disse, palavras de efeito que trazem à nossa mente tudo aquilo que é importante para que tenhamos no mundo inteiro um leonismo forte e, acima de tudo, que a nossa missão seja efetivamente alcançada por ação dos sócios, dos clubes e da Associação Internacional de Lions. Ok, você completou mais um módulo do nível básico do nosso seminário eletrônico de liderança leonística. Seu crédito para esta atividade já está registrado. E para dúvidas e comentários, dirija-se à seção de fórum. Muito obrigado.